Vamos para um outro conteúdo agora, né? Vamos começar aí um novo conteúdo que agora sim, né? A gente já levantou as bases aí que vão fundamentar esta disciplina, que se chama ambiente macroeconômico. Quando a gente fez no semestre passado economia empresarial, basicamente o que é a economia empresarial? É a microeconomia, a economia das empresas, a economia de um produto específico, a economia meramente liberal. Quem são os pais da microeconomia? São os pesquisadores, são os economistas liberais. Guilherme, você ia falar alguma coisa? Compartilhar a tela. Ah, eu não abri ainda o slide, mas bem lembrado, já vou compartilhar lá. Obrigado. Então, estes que nós vamos ver, a microeconomia, então, que nós vimos no semestre passado, na economia das empresas, a base dela é o Adam Smith e os economistas clássicos. A macroeconomia, que nós vamos ver a partir de agora e até o final do ano, né, é uma economia voltada para a intervenção estatal. A macroeconomia, independente de estarmos no liberalismo ou não, vai girar em torno de ferramentas que o governo pode utilizar a fim de intervir na economia. Ela tem objetivos que todos eles visam a possibilidade de intervencionismo e ela tem políticas que todas elas são interventoras. Quem é o pai da macroeconomia moderna é o Keynes, porque até o surgimento aí do livro do Keynes, da Grande Depressão, etc., estudos da macroeconomia eram muito restritos, porque os governos não intervinham na economia. Então, se pensava a economia meramente com a lei da oferta e da procura, só a economia do país inteiro. Pós o livro do Keynes, começou-se a ver uma outra possibilidade aos governos de fazerem com que a economia cresça e se desenvolva. Agora sim, vamos lá compartilhar a nossa tela. Daqui uns 15 minutos, eu vou fazer uma pausa na minha fala para eu copiar aqui quem está ao vivo, que é para depois eu fazer a chamadinha. Como a gente fez um intervalo, eu vou dar mais uns 15 minutos aí para quem não entrou ainda entrar. Vamos lá, então, agora compartilhar o meu slide. Acho que é este aqui. Não é esse, não. Não é esse mesmo. Introdução à macroeconomia. Então, o que faz a macroeconomia? Estuda a economia como um todo. Então, não me importa se nós estamos falando de uma empresa, não me importa se nós estamos falando de um produto. A macroeconomia, ela quer saber a visão do todo. Semestre passado, a gente assistiu aquele filme do Michael Moore, né? E tratava da cidade de Flint, né? O Roger e eu. Aquela cidade, até hoje, ela está desossada lá nos Estados Unidos. Ela não se recuperou, ela é uma cidade ruim, etc. Mas aquilo é microeconomia, aquilo não mexeu no PIB americano. E quando a gente está falando de macroeconomia, opa, o que houve aí? Quando a gente está falando de macroeconomia, não sei por que caiu aqui. Deixa eu pôr de volta. Quando a gente fala, então, de macroeconomia, a gente está falando de ações que acabem esbarrando na economia do país como um todo, não em ações voltadas a situações específicas. Analisa a determinação e o comportamento dos grandes agregados econômicos. Na apresentação da disciplina, na semana passada, eu falei quem eram os grandes agregados econômicos.
né? Que era o emprego, a produção industrial, o desemprego, a taxa de câmbio, a taxa de juros nacional, ou seja, tudo que representa o país como um todo, né? O PIB, Produto Interno Bruto, é o Produto Interno Bruto do país, né? A taxa de inflação é a taxa de inflação do país. O câmbio é o câmbio do país. Então, isso são os grandes agregados macroeconômicos. Que eu não vou conseguir fazer isso sozinho, né? Eu preciso de um conjunto de informações do país todo para ter esses dados. Não aborda unidades econômicas individuais de mercados específicos. Aquilo que eu falei, a macroeconomia não quer saber como que está o mercado de carros no Brasil, como está o mercado da construção civil. A macroeconomia quer saber como está o processo industrial no Brasil. Um ramo específico não tem efeito. E ela vai dar o norte para a programação econômica do país. A macroeconomia, ela parte do seguinte princípio: o governo, ele consegue centralizar o poder econômico. E o governo, ele com as suas demandas, ele pode otimizar, dinamizando a produção econômica de um país, por exemplo. Então vamos lá. Objetivos da política macroeconômica. Alto nível de emprego. Alto nível de emprego não quer dizer bons empregos, só empregos de alto nível. Quer dizer que ninguém desempregado, ou o mínimo de pessoas desempregadas. Então, alto nível de emprego quer dizer desemprego próximo de zero. Esse é um objetivo da política macroeconômica. E é um objetivo bom pelo seguinte, né? Se nós temos o desemprego próximo a zero, quer dizer que quase todas as pessoas no país estão trabalhando. Se quase todas as pessoas do país estão trabalhando, elas têm renda. Se isso ocorre, elas podem consumir produtos e serviços, fazendo com que haja um crescimento econômico do país. Estabilidade de preços. Isso significa que você hoje vai no mercado comprar uma coisa, na semana que vem você volta no mercado e o preço está o mesmo. Daqui 6 meses você volta ao mercado e o preço é basicamente o mesmo. Então, estabilidade de preços é inflação próxima a zero. A inflação é o aumento contínuo e generalizado do nível de preços. Então, se a inflação está próxima a zero, quer dizer que nós temos estabilidade de preços. Por mais que os preços oscilem no Brasil, a gente tem uma certa estabilidade de preço. A nossa inflação, aí, a projeção dela está em torno de 3,5% ao ano. Não é muito diferente da inflação dos Estados Unidos, que é 2,5% ao ano. Então, temos estabilidade de preço. Quando a gente estudar inflação, nós vamos ver que o Brasil já teve 300% de inflação ao mês, né? Não todos os meses, mas havia meses que isso ocorria, né? Na média, você tinha mais de 100% de inflação ao mês. Tivemos anos aí que a inflação anual foi 2.700%, segundo o IGPM. Então, estabilidade de preços, os preços não oscilam. E por que isso é importante? Porque o lojista, né, o empresário, consegue se programar. Vocês vão ver nos próximos anos aí prazos de pagamento, né? Então eu vou comprar com os meus fornecedores em determinadas datas para que os boletos que eu preciso pagar depois dessas compras estejam próximos às datas que eu recebo. Eu vou compatibilizar pagamentos. Ótimo. Quando eu tenho uma instabilidade de preços, eu não sei o próximo produto que eu vou comprar quanto vai custar. E às vezes eu estou vendendo o meu estoque por um preço e quando eu vou comprar o estoque novo, o dinheiro que eu ganhei vendendo aquele já não dá para eu comprar o novo.
Então você arrebenta toda a programação econômica das empresas e também o orçamento dos consumidores, né? Porque os consumidores também perdem completamente a noção de que se o salário vai dar até o final do mês, se os produtos vão subir mais ou menos do que o salário dele subiu, e assim sucessivamente. Outro objetivo da política macroeconômica: distribuição de renda socialmente justa. A distribuição de renda socialmente justa não é simplesmente o que estamos fazendo agora, né? Dando R$ 600 para a população. Isso é um auxílio emergencial por causa da pandemia. A distribuição de renda socialmente justa é um objetivo que vem de políticas macroeconômicas que visam diminuir a distância entre as classes sociais. Visa fazer com que as pessoas mais pobres elas subam da linha da pobreza, que elas entrem por uma classe média. Então a gente conseguir políticas, não de doação de dinheiro, mas políticas econômicas que façam com que essas pessoas evoluam da classe social delas, né? Dando condições, por exemplo, dando condições de educação de qualidade, dando condições para que obtenham empregos de qualidade, dando condições para que o local onde ela mora tenha saneamento básico, tenha, como é que se diz? Tem um nome para isso, instrumentos públicos, urbano públicos, né, que é ônibus no local da tua residência, coleta de lixo e etc. Então, isso é distribuição de renda socialmente justa. Crescimento econômico. O crescimento econômico também é um objetivo das políticas macroeconômicas. E o crescimento econômico, eu já mencionei isso em outras feitas, mas vou mencionar de novo agora. Ele é fundamental, ele é perseguido por países que estão com problemas de crescimento, estão com problemas de crescimento populacional, principalmente. Porque, veja, vocês não vão escutar a Noruega, a Finlândia, a Dinamarca, a Itália, a França e etc. Ah, porque a França cresceu 2% e ela precisava crescer 5%. Ou a França não teve crescimento econômico do PIB no último ano. Isso aí para eles pouco importa. Para o Brasil importa muito. Por quê? Porque nós temos ainda uma população em crescimento. Se a nossa população está em crescimento, quer dizer que num futuro muito próximo, parte dessa população vai entrar no mercado de trabalho. E precisam haver vagas para o mercado de trabalho para que essas pessoas possam trabalhar. Quando a população aproxima-se do equilíbrio, o que acontece? Os mais idosos saem do mercado de trabalho, se aposentam, as vagas que eles liberam são ocupadas pelos mais jovens que estão entrando no mercado de trabalho. Então, ok, quando você chega neste nível, você não precisa mais crescer economicamente. Para quê? Né? Já, quando você tem um desemprego elevado, que é o caso do Brasil, quando você tem a população crescente, como é o caso do Brasil, você precisa obrigatoriamente de crescer economicamente para você acomodar essas pessoas. E políticas de crescimento econômico também são políticas que prezam a distribuição de renda socialmente justa. Porque se você arruma novas oportunidades de emprego, você está, de certa forma, transferindo renda. Muito bem, estes são os 4 objetivos da política macroeconômica. Vamos começar com o alto nível de emprego. O desemprego não era preocupação no período liberal. Por quê? Né? Quando, lá do início da Revolução Industrial, nós temos o Adam Smith, Davi Ricardo e etc., eles não viam o desemprego como estrutural,
como nós vemos hoje em dia, né? Hoje o desemprego no Brasil é estrutural. As pessoas não estão encontrando oportunidades. A estrutura econômica não está proporcionando vagas de trabalho para as pessoas. Por que o Adam Smith e companhia, os clássicos, não viam isso? Porque eles acreditavam na mão invisível e na lei de Sé. A mão invisível, acabamos de falar, oferta e demanda se autorregulam. Então veja, tá, e o que tem a ver o desemprego com isso? As pessoas também demandam por emprego e ofertam força de trabalho, né? Então, para o Adam Smith, quando havia desemprego, era porque os empresários não estão querendo pagar salários suficientemente atrativos para que as pessoas vão trabalhar, ou porque os trabalhadores estão exigindo salários muito altos e que o empresário não aceita pagar. Consequentemente, é só os dois se entenderem que acabou o desemprego. Tranquilo. Era o que o Adam Smith pensava. A lei de Sé, que talvez vocês não conheçam, talvez eu não tenha mencionado nunca ela. A lei de Sé foi feita pelo Jean-Baptiste Sé, também contemporâneo do Adam Smith, e ele dizia o seguinte: toda oferta cria sua própria demanda. Ou seja, ao preço certo, qualquer coisa é vendida no mercado. Até cocô de elefante enlatado, né? Como na Índia, eles vendem cocô de elefante enlatado para você adubar o seu jardim. Muito bem. Então, se toda oferta cria sua própria demanda, eu estou ofertando a minha força de trabalho. Alguém vai querer comprar. Se ninguém quiser comprar, é porque eu estou exigindo um salário muito alto. É só eu abaixar um pouco o meu salário que eu vou conseguir uma oportunidade de emprego. Era isso que se pensava no período liberal. O problema é que quando surge a crise de 29, a Grande Depressão, o desemprego torna-se estrutural. Ou seja, você tem, sei lá, um contingente de 2 milhões de pessoas que está desempregado e você não tem nenhuma vaga de trabalho para eles. Aí o que acontece? Não, mas eu abaixo o preço da minha mão de obra. Não adianta, não tem empresa suficiente para acomodar a sua mão de obra, né? Estão faltando postos de trabalho. Isso é o desemprego estrutural. Hoje, por mais que o salário médio brasileiro tenha caído, desde a aprovação da reforma trabalhista, não temos vagas para acomodar esse mar de desempregados que nós temos hoje no Brasil. Consequentemente, não é uma autorregulação do mercado através da mão invisível que vai resolver isso. O desemprego está estruturalizado. O pensamento liberal acreditava que a própria economia seria capaz de efetuar os ajustes necessários. Então, oferta e demanda por trabalhadores regularia isso. Keynes inicia a discussão sobre o grau de intervenção na economia. A grande preocupação de Keynes é o nível de emprego como mecanismo para superar a crise. Então veja, né? A crise de 29, a Grande Depressão, para o Keynes, poderia ser traduzida por uma crise de falta de emprego. Ele dizia exatamente isso. O grande problema da crise de 29 é a falta de emprego. Vamos arrumar os empregos que tudo se resolve. É a minha alegoria do motor de partida. Então, deixa eu compartilhar isso aqui, que eu estou desenhando, que eu vou começar a desenhar aqui. Então, você tem lá o desemprego estrutural. Desemprego. Muito bem. Quando você tem desemprego, você tem queda na renda. Queda na renda.
Lembrando que nós estamos falando de macroeconomia, então não é o desemprego de Cascavel nem a renda de Cascavel, é o do Brasil. Né? Então você tem queda na renda, derivada do desemprego. O desemprego é que proporciona queda na renda. Vamos botar uma flechinha aqui. Ó. Muito bem. Queda na renda vai gerar uma queda no consumo. As pessoas vão consumir menos do que já consumiam, né? Porque elas não têm renda. Pessoas sem renda não consomem. Ou vai consumir só o consumo involuntário, que é aquilo que ela não tem como não consumir, que é comida, por exemplo. A queda no consumo vai proporcionar o fechamento de mais empresas. O fechamento de mais empresas vai proporcionar um aumento do desemprego. Isso é o chamado efeito da causação circular cumulativa ou simplesmente círculo vicioso do desemprego. Ou efeito bola de neve, se vocês preferirem aí de uma forma mais simples. Então, o desemprego estrutural vai fazendo com que a estrutura econômica toda do país ela se perca. Vou escrever aqui do jeito mais tradicional. Círculo vicioso do desemprego. Então, basicamente, era isso que tinha nos Estados Unidos na década de 30, no começo da década de 30, e é isso que temos no Brasil de 2020. E lembrando, isso não foi culpa do Bolsonaro, nós já estamos assim desde 2016. Não é verdade? Então, tranquilo, como é que se resolve isso? O Keynes já dizia como se resolve isso. Muito simples. Você vem aqui e você cola todo esse negócio. A chave para resolver isso, segundo o nosso querido Keynes, é aqui, ó, emprego. Né? O Estado investindo em emprego, em renda, construções públicas, etc., ele vai proporcionar à população renda. A população que não tinha renda começa a ter renda. A população que não tinha renda, agora ela não consumia, passa a consumir. A população consumindo, abertura de empresas ao invés de fechamento. Empresas abrindo geram mais emprego. Então, é o tal do motor de partida que eu falei. O Estado começando esse processo, depois ele engrena sozinho. E a gente sai do círculo vicioso do desemprego para o círculo virtuoso do emprego e da renda. Basicamente é isso que o nosso slide ali estava falando. Vamos voltar para ele aqui. Estou com tanta janela aberta nesse meu computador. E agora que eu lembrei, eu vou abrir mais uma. Vou já copiar aqui quem está participando da aula, para depois eu fazer a chamadinha.
Primeira, que foi do Adilson até o Eric. Vamos ver agora. A próxima vai da Isadora até o Maurício. E por fim, do Maicon até o Renato, e ainda não terminou. Tem mais uma ainda. A sala tá cheia hoje. Agora sim, da Sofia até o Vinícius. Joia. Já tenho condições de fazer a chamada depois. Vamos então voltar ao nosso slide. Muito bem. Então, Keynes, inicia a discussão sobre o grau de intervenção na economia. Por quê? Justamente para tentar reverter o círculo vicioso do desemprego. A grande preocupação do Keynes é o nível de emprego como mecanismo para superar a crise. Então, para o Keynes, o Estado em depressão, ele deveria perseguir o desemprego zero, ou 100% das pessoas empregadas, que a gente chama em economia isso pleno emprego dos fatores produtivos. No caso, o desemprego, né, que vai estar todo zerado e, consequentemente, as fábricas, as matérias-primas, etc., estariam sendo produzidas a pleno emprego, ou seja, full time. A nossa máquina está lá operando 8 horas por dia, a nossa loja está aberta 8 horas por dia, nós estamos vendendo todos os nossos estoques durante o dia todo. Isso é o pleno emprego dos fatores produtivos. Então veja que coisa, né? No Brasil, só pelo fato de a gente vislumbrar aí um crescimento econômico agora, se o Brasil crescesse 3% esse ano, que não vai crescer, obviamente, ele vai decrescer ainda mais, mas se o Brasil crescesse 3% esse ano, provavelmente não diminuiria quase nada o desemprego, porque as empresas estão com capacidade produtiva ociosa. Ou seja, a tua máquina que podia estar lá trabalhando 8 horas, está trabalhando 2, 3 horas. Então, crescendo 3% a economia, talvez ela comece a trabalhar 5 horas. E eu não preciso de um funcionário a mais por causa disso. O que eu já tenho dá conta de cuidar dela. Então, para o desemprego começar a cair no Brasil depois dessa crise, vai demorar um bom tempo ainda. Quando a procura efetiva é insuficiente, o sistema econômico se vê forçado a contrair a produção, o que resulta no desemprego. Isso aqui é muito fácil de se verificar quando a gente a gente vê em fábricas de automóveis. E como é que você vê a fábrica de automóveis funcionando, né? A fábrica, não sei se vocês já passaram ali em Curitiba, tem várias fábricas de automóveis, São Paulo também. Você passa na frente de uma fábrica de automóveis, ela tem um pátio enorme, está sempre cheio de carros. Por quê? Porque a fábrica está produzindo aqui e os carros estão indo para o pátio. Vêm os caminhões cegonha, levam esses carros e a coisa vai fluindo. Então você tem sempre um número igual de carros no pátio, carros chegando, carros saindo. Muito bem, esse é o fluxo. Quando a empresa começa a não vender tantos carros, menos caminhões cegonha vêm retirar esses carros e, consequentemente, o pátio vai enchendo cada vez mais. E aí o que a fábrica faz? Ela não tem mais lugar para pôr carro. Então ela faz férias coletivas. Ela para a fábrica por uma semana. Por uma semana não se produz carro, mas as vendas continuam ocorrendo, mais devagar, mas continuam. Parou-se uma semana. Como é que está o pátio? Ah, o pátio esvaziou. Ótimo. Então, voltam os funcionários lá, continuamos produzindo. Passou uma semana, o pátio não esvaziou. Então, mais uma semana de férias. 15 dias de férias coletivas. Voltou, não esvaziou ainda? Começa a demitir.
Por quê? Porque a demanda por automóveis diminuiu. Então, o que o slide está nos dizendo aqui? Quando a procura efetiva, né, a demanda efetiva é insuficiente, o sistema econômico se vê forçado a contrair a produção, o que resulta no desemprego. Se o sistema econômico não vende, quer dizer que não tem demanda. Se não tem demanda, as empresas começam a demitir os funcionários. Não há meio de assegurar maior nível de ocupação a não ser pelo aumento do consumo. Então, como é que eu vou gerar emprego? Derrubando o presidente, aprovando reforma disso, aprovando reforma daquilo. Agora, a próxima reforma que eles vão querer criar é a tributária para resolver o problema do emprego. Não vai resolver. Por quê? Porque não há meio de assegurar maior nível de ocupação a não ser pelo aumento do consumo. Você só vai diminuir o desemprego se aumentar o consumo. E o mercado não consegue reduzir isso. Porque o empresário não vai falar assim, olha, sabe o que eu vou fazer? A minha empresa não está vendendo nada. Mas eu vou dobrar o salário dos meus funcionários, que sobraram aqui ainda, porque daí eles podem consumir mais e aí vão recuperar a economia. O empresário não tem condição de fazer isso. Então, quem tem que fazer isso é o Estado. A procura efetiva estaria na dependência da rede da renda real, ou seja, do efetivo poder de compra da comunidade. E o subconsumo, causador do desemprego, seria a consequência do fato de que uma parte excessivamente grande do poder de compra fica com os beneficiários de rendas importantes. Então vamos lá. A procura efetiva, o que é a procura efetiva? É a demanda geral do país. Não é a demanda da minha empresa de automóveis, não. A demanda do país, a curva de demanda do Brasil. Então, a demanda efetiva estaria na dependência da renda real. Então, a nossa curva de demanda, ela vai se projetar mais à direita, melhorando a capacidade de pagamento, ou mais à esquerda, piorando a capacidade de pagamento, de acordo com o efetivo poder de compra da comunidade. Vejam só, por que o comércio de Cascavel abriu, mas eu não vi nenhum comerciante ainda pulando de alegria? Porque as pessoas estão trabalhando, mas elas não sabem por quanto tempo elas estarão trabalhando. Elas não sabem se essa pandemia demorar muito, se elas vão continuar tendo emprego. Consequentemente, a pessoa tá em casa, eu vou falar uma pessoa assalariada, normal, que continua trabalhando. Ela não vai chegar e falar assim, amanhã eu vou na loja trocar o sofá da minha casa. Porra, você não sabe se no final do ano você vai estar empregada, você vai trocar o sofá da casa. Eu vou comprar uma roupa, porque você não tem onde ir, você vai comprar uma roupa. Você não sabe até quando você tem emprego, você vai comprar uma roupa. Então, mesmo o comércio estando aberto, as pessoas estão comprando o mínimo necessário. Por quê? Justamente porque elas não sabem por quanto tempo elas estarão empregadas, por quanto tempo esse país estará em crise. Então, vamos lá. A demanda efetiva depende do poder de compra da comunidade. As pessoas estão com o poder de compra reduzido. Professor, mas eu vi uma matéria aí que aumentou a venda de sofás, a venda de quadros, a venda de não sei o quê, porque as pessoas estão em casa, estão fazendo home office, não aguentam mais olhar para as coisas dentro de casa e tal. Verdade, está acontecendo. Mas vai ver que tipo de lojas são essas que aumentaram de preço. Provavelmente são lojas de alto padrão, de pessoas que não estão muito preocupadas com isso, porque elas têm reservas, elas têm dinheiro sobrando. Então, a demanda efetiva do Brasil depende do poder de compra. E o subconsumo, ou seja, o consumir o mínimo restrito, causador do desemprego, seria a consequência do fato de que uma parte excessivamente grande do poder de compra fica com os beneficiários de rendas mais importantes. Então vejam, né? Na aula de abertura lá, eu mostrei para vocês uma pesquisa da Oxfam, que disse que
as 25 maiores fortunas do Brasil, ou as 10 maiores fortunas do Brasil, tiveram o patrimônio aumentado em 25% durante a pandemia. Então, quando este patrimônio aumentou, provavelmente diminuiu ainda mais o patrimônio das outras pessoas que estavam desempregadas. Consequentemente, houve essa transferência de renda para os que já não tinham nada para os que tinham muito. Isso vai fazer o quê? Vai piorar a demanda efetiva do país. Tem 2 slides repetidos. Exatamente, não sei porquê. Depois tem que apagar um. Muito bem, então, o alto nível de emprego serve exatamente para isso, para você garantir que as pessoas tenham salário, que as pessoas tenham renda suficiente para se manterem e fazerem a economia girar. Como as pessoas não têm renda agora, a economia não está girando. E aí é o que eu gostaria de entender e que vocês entendessem. E assim, como eu sempre digo, vocês não precisam concordar comigo. Mas, professor, mas eu sou do liberalismo econômico e tal. Então pensem numa estratégia liberal para a gente sair desse imbróglio, sem o governo colocar o dedo. Né? Vejam só como é interessante essa questão do governo intervindo na economia. Vocês viram que até 2 meses atrás, a popularidade do presidente Bolsonaro, ela vinha despencando de pesquisa para pesquisa. Que saía. Agora, a popularidade dele subiu. Por quê? Por causa do auxílio de R$600, que nem foi ideia dele. Né? O Paulo Guedes e o Bolsonaro queriam dar R$200 de auxílio. O Congresso é que barrou e disse que não, que eram 600. Muito bem. Só que para a população, principalmente a mais humilde, quem está dando esse dinheiro para ela é o Bolsonaro. E haviam pessoas que não ganhavam R$600 por mês. Elas agora elas melhoraram de renda com esses R$600 por mês. Consequentemente, a popularidade do presidente melhora. E assim, a desgraceira econômica que nós vivemos no Brasil não está pior por causa dos R$600. Porque mesmo não sendo muita coisa, ele ajuda as pessoas a ter o subconsumo, pelo menos. Né? Não aumentou a criminalidade ainda, porque quem já era bandido continua sendo bandido. Quem não era bandido não precisou virar bandido porque veio essa ajuda de R$600. Porque na hora que o cara honesto, o filho dele está passando fome, ele vai dar um jeito de arrumar comida para o filho. Segundo objetivo, então, estabilidade de preços. Inflação, aumento generalizado e contínuo no nível geral de preço. Então, quando eu estou falando que o celular aumentou de preço, eu não estou falando de inflação. Eu estou falando que o celular aumentou de preço. Porque isso é microeconomia. Eu estou falando de um produto específico. Quando eu estou falando de inflação, eu estou dizendo que todos os preços da economia brasileira subiram. Uns mais, outros menos, sem problema. Mas, na média, no geral, subiram tanto. Então, a inflação brasileira, eu estava vendo ontem, ela, de junho para cá, ela começou a subir novamente. De maio para cá, começou a subir novamente. Por quê? Por conta do aumento dos combustíveis, né? Vocês viram que nos 3 primeiros meses aí da pandemia, o preço dos combustíveis abaixou muito, né? Cheguei a pagar R$3,60 no combustível. R$3,40 cheguei a pagar. Agora eu abasteci hoje, o carro já está em R$4,10. No patamar próximo do que nós estávamos antes da pandemia. Então, o combustível é um produto. Então, o aumento do combustível, eu não posso falar a inflação do combustível. Mas como no Brasil
a gente tem transporte terrestre de mercadorias, a grande maioria dos produtos são transportados pelas rodovias, sobe o preço do combustível, o preço de tudo acaba subindo proporcionalmente. Então, por isso, a inflação do período. Lógico, o preço da batata não vai subir o mesmo patamar que subiu o preço do diesel, mas o percentualzinho correspondente do custo de transporte da batata vai subir com certeza. A inflação provoca distorções na distribuição de renda, na expectativa dos agentes econômicos, na balança de pagamentos. Como? Na distribuição de renda, uma inflação alta deixa as pessoas pobres mais pobres. Por exemplo, né? Sujeito, nossa inflação aí de 200% ao mês que tivemos no Brasil, em 1993. Você vai no dia 1º no mercado comprar 1 quilo de carne e você paga R$ 50 o quilo da carne. Você vai, no final do mês, comprar o mesmo quilo de carne, ela está custando 150. Isso é uma inflação de 200% ao mês. Muito bem. Como que isso gera problemas na distribuição de renda? Pessoas mais escolarizadas, pessoas que têm mais condições e entendem melhor dos processos econômicos, o que elas faziam? Começo do mês, ou você comprava toda a carne que você fosse consumir durante o mês, para aproveitar aquele preço inicial, ou então você comprava o que precisasse comprar, e o seu dinheiro que estava sofrendo uma inflação de 200% ao mês, você aplicava no banco, para pelo menos não perder a inflação do período. Então você estava se protegendo. O sujeito pobre não tinha condição de fazer isso. Então a distribuição de renda ficava ainda pior, os pobres ficavam mais pobres. Na expectativa dos agentes econômicos. Então imaginem que vocês são administradores de uma empresa com uma inflação de 200% ao mês. Só que essa inflação de 200% ao mês não é 200 todo mês. Esse mês foi 50, o outro mês foi 260, o outro foi 130, e assim vai. Como é que você vai compor os seus preços na loja? Você perde completamente a noção para fazer isso. Você não tem parâmetro para fazer isso. Então, ao invés do empresário investir o dinheiro na própria empresa, melhorando, aumentando a empresa, oferecendo mais produtos, o dinheiro que ele ganha, ele aplica no mercado financeiro, que pelo menos ali é seguro, ele não perde. Por fim, na balança de pagamentos. Balança de pagamentos é o balanço do governo, né? Dentro do balanço de pagamentos, você tem uma conta lá que chama balança comercial, que é a diferença entre exportação e importação. As importações aumentam no período com instabilidade de preços, porque como os produtos importados não sofrem os efeitos da variação da matéria-prima, eles acabam se tornando mais baratos que os nacionais. Consequentemente, as pessoas preferem os nacionais, os estrangeiros aos nacionais, o que vai prejudicar o balanço de pagamentos, vai prejudicar o nível de emprego, vai prejudicar o crescimento econômico. Porque ao invés de eu motivar a indústria nacional, eu estou motivando a indústria estrangeira. Causas da instabilidade de preços. Aumento excessivo dos meios de pagamento, aquilo que a gente estava falando antes. Essas notas de R$ 200, se o governo não vai substituir por notas antigas, porque quando a impressora da Casa da Moeda, ela fica imprimindo o tempo todo dinheiro. Só que sai dinheiro de circulação, porque ele está estragado, ele é destruído e entra o dinheiro para repor. Se essas notas de R$ 200 não são para substituir notas antigas, que vão sendo destruídas,
esse dinheiro vai ser usado como meio de pagamento pelo governo, tem que cuidar, porque isso pode gerar inflação. Eu, particularmente, acho que mesmo que gere inflação, pelo menos gerando emprego, já é uma grande coisa, né? Que quando questionaram Keynes, lá em 1930, que a impressão do dinheiro geraria inflação no longo prazo, o Keynes respondeu: no longo prazo vamos estar todos mortos, se não fizermos nada. Então, gere a inflação e depois a gente combate a inflação. O que não dá é para ficar do jeito que está. Velocidade de circulação monetária. Muito dinheiro na mão da população. Vejam, quando você criou lá o Minha Casa Minha Vida, você deu crédito para a pessoa. O crédito é dinheiro, né? Você aumentou a velocidade de circulação monetária. Só que como essa circulação monetária era restrita para os imóveis, o aumento de preço ficou restrito também aos imóveis. Não gerou uma inflação brasileira. Déficits orçamentários. Quando o governo gasta mais do que ele arrecada, acontece o mesmo que acontece quando nós, meros mortais, gastamos mais do que arrecadamos. A nossa conta corrente fica negativa e a gente tem que pegar dinheiro no banco emprestado. O governo, quando gasta mais do que ele arrecada, também. Ele tem que pegar dinheiro emprestado, consequentemente, gerando déficit. Abuso na obtenção de crédito, né? Quando ainda no governo Dilma, já depois do Minha Casa Minha Vida, criou-se uma política de estímulo ao crédito no Brasil, que para a pessoa comprar eletrodomésticos e etc., parcelando em mais vezes e tal, você gerou um processo inflacionário que ajudou a derrubar a Dilma depois, que uma das acusações que faziam a ela é que a inflação estava voltando, porque você simplesmente abriu demais crédito. Política tributária, né? A política tributária, ela pode ser utilizada para estabilidade de preços como para instabilidade de preços. Exemplo, se você já está com pressões inflacionárias e você diminui imposto, você está dando mais dinheiro para a população consumir. A população consumindo mais vai aumentar a inflação. Se você usar a política tributária para aumentar imposto, você está tirando dinheiro de circulação das pessoas. As pessoas comprando menos, vai haver uma pressão para que os preços diminuam, não subam, porque vão ficar sobrando nas prateleiras. Aí vejam a ideia fantástica do nosso querido Paulo Guedes. Agora ele quer aumentar o imposto, ou criar o imposto, o novo CPMF, né? Imposto sobre circulação financeira, movimentação financeira. Ao criar esse imposto, ele vai tirar dinheiro das pessoas. Ao tirar dinheiro das pessoas, elas vão comprar menos. As pessoas já não estão comprando nada, vai piorar a crise econômica do Brasil. Balança de pagamentos deficitária, né? Como a gente falou antes, os produtos importados ficam mais baratos, saem mais dólares para pagar esses produtos importados do que entram dólares quando a gente vende os nossos produtos nacionais. Então, balanço de pagamentos deficitário. Então, vamos terminar esse último slide, daí a gente encerra para vocês lerem o capítulo do livro. Ainda, distribuição de renda dentro da instabilidade de preços, né? Classes econômicas mais fortes têm melhor proteção. Como eu falei para vocês, né? A pessoa que tem um poder aquisitivo maior, ela não perde dinheiro com a inflação, porque ela tem aplicações financeiras, ela compra moeda estrangeira. Existia uma aplicação, inclusive, que era à noite, que era o overnight, você ganhava até quando o banco estava fechado. Classes com rendimentos fixos têm poder de compra reduzido. Por quê? Porque o sujeito ganha o salário dele lá no quinto dia útil e aquele salário vai para o bolso dele e vai ficar até o final do mês no bolso. Uma inflação muito alta, a cada dia que passa ele está perdendo parte desse salário.
Outros efeitos na produção, especulação ao invés de produção. Como eu falei para vocês, o empresário se sentia mais à vontade aplicando no mercado financeiro do que investindo os lucros dele na própria produção. Porque, com uma inflação alta, ele não consegue se programar economicamente. Oscila demais. E aí, no mercado financeiro, é tranquilo. O mercado financeiro vai repor a inflação perdida e mais um percentual de ganho, então é melhor. Se eu aplico na minha empresa, eu tenho um lucro, mas se o meu preço de venda acabar se tornando próximo ao que eu vou comprar no meu fornecedor no mês seguinte, eu perdi completamente esse lucro. Né? Eu achei que eu ganhei, que eu tive lucro no primeiro mês e no segundo mês eu vou ter um prejuízo enorme, mesmo vendendo. No consumo, estocagem e sobrecarga. Porque como a população, para se proteger da inflação, comprava, tentava antecipar a compra de produtos que ela iria usar no mês inteiro, ela fazia uma estocagem gigantesca, o que sobrecarregava a distribuição de produtos. Né? Por exemplo, hoje, você não vai uma vez por mês no mercado, como se ia antigamente. Né? Antigamente se falava, vou fazer o rancho. Né? Você ia no mercado, comprava tudo por mês. Você tinha um quartinho na tua casa que chamava despensa, que era onde você guardava esses produtos todos. E aí, como a pessoa vai no mercado para comprar os itens que ela usaria durante o mês inteiro, você vai sobrecarregar o supermercado. Você vai sobrecarregar a distribuição. E etc. Hoje, nós vamos aí, quem trabalha, não tem tempo, vai uma vez por semana no mercado. Quem está tranquilo em casa, vai dia sim, dia não no mercado. Então você não sobrecarrega nada. O mercado não precisa ter um estoque muito grande. Os caminhões podem ter um fluxo de transporte tranquilo, não precisa ser nenhum atropelo, e as coisas fluem muito melhor. Vamos só terminar aqui essa distribuição equitativa da renda. Então, outro objetivo, né? O sistema deve promover uma maior inclusão, que nós sabemos que no Brasil nós temos quase 50% da população que são pobres, né? E a população pobre, ela vive do subconsumo, e 50% da população que vive do subconsumo não vai conseguir proporcionar um crescimento econômico. No Brasil, por ocasião do milagre econômico, entre 1967 e 1973, em que o Brasil cresceu em média 13% ao ano, criou-se o discurso que deixemos que o bolo cresça para que depois seja distribuído. Então, o Brasil cresceu durante o milagre econômico, mas não necessariamente as pessoas saíram da pobreza. Porque crescimento do PIB é crescimento econômico, diferente de desenvolvimento econômico, como nós falamos na aula passada, em que este crescimento do PIB chega a todas as classes sociais do país. Então, por que o Brasil cresceu tanto? Porque o governo criou incentivos para que empresas estrangeiras viessem para o Brasil. Entre os incentivos estava a diminuição dos impostos e salários muito baixos. Então, as empresas vieram porque sabiam que o salário pago aos trabalhadores ia ser muito baixo. E aí, o Delfim Neto, que era o ministro da Fazenda na época, ele dizia, pessoal, fique tranquilo, vocês estão ganhando pouco agora porque a gente está deixando o bolo crescer. A hora que o bolo crescer, nós vamos dividir. Na verdade, o bolo cresceu, mas nunca dividiram. Né? A má distribuição causa atritos entre as classes sociais. Né? A má distribuição de renda gera problemas de classes sociais. Né? Os mais pobres chateados porque eles não têm muitos recursos e eles vão culpar os mais ricos por terem mais recursos. Então, você cria instabilidades sociais. Para a gente encerrar, então, os objetivos da macroeconomia,
Crescimento econômico, o que ele visa? Aumento da atividade produtiva. Não tem como fazer crescimento econômico sem aumentar a produção, né? Isso é uma coisa óbvia. Aumento da renda nacional per capita, ou seja, você pega o PIB e divide pela população. Isso vai dar renda per capita. Você quer que haja um aumento da renda per capita. Porém, a renda per capita em países com péssima distribuição de renda, como é o Brasil, não adianta nada. Porque aumentou 10% o PIB do Brasil. Só que como você tem 50% da população muito pobre, não quer dizer que a renda dessa população aumentou 10%. No PIB per capita vai dar. Por exemplo, o PIB per capita, ou a renda nacional per capita, que é a mesma coisa, é uma medida de desenvolvimento econômico em países ricos. Se a gente for pegar municipal, o PIB per capita maior do Paraná é aqui de Cafelândia. E não é porque Cafelândia seja muito desenvolvida. É porque você tem uma cooperativa muito grande em Cafelândia, que tem, obviamente, um faturamento elevado, que acaba impulsionando o PIB do local, e você tem uma população muito pequena. Aí você divide o PIB do município pela população, dá um PIB per capita enorme, muito maior que o de Cascavel. Só que a cidade não é desenvolvida, Cascavel é mais desenvolvida que ela. Então, aumento da renda nacional per capita é uma demanda aí, é um objetivo, porém, no Brasil não tem muito efeito, não. Quando vocês virem os políticos falar, não, porque durante a minha gestão aumentou a renda per capita do Brasil, pensem na sua situação. Se aumentou a renda per capita, a sua renda deveria ter aumentado também. Aumentou? Você está mais rico depois de que este político X, Y, Z assumiu o poder? E o crescimento econômico também, obviamente, vai perseguir o aumento do nível de empregos, a maior quantidade de empregos possível. Na próxima aula, gente, a gente vai falar sobre as políticas macroeconômicas, que são as ferramentas que o governo tem para dar um jeito nesses objetivos, para tentar atingir a esses objetivos. Ok, povo? Alguma dúvida? Caso contrário, então, boa semana para vocês. Já vou postar o capítulo 2 do livro ali, a aula, as duas partes da aula e também os slides que eu pus agora também aqui no ar. Beleza? Então, até semana que vem. Tchau, tchau.